Obrigada, Sr. Presidente. Saudar o Dr. Vieira Monteiro nesta comissão de inquérito. E pegava precisamente nesta questão das agências do Banif no dia 21 de dezembro, portanto acabou de dizer que só um cartaz foi alterado, porque só havia um cartaz em stock e curiosamente cabia precisamente naquele enquadramento daquela agência. Tem uma determinada medida, as letras têm uma determinada medida, tudo isso obedece a uma determinada coisa que nós não... Tínhamos lá um e felizmente ele cabia dentro daquela coisa e portanto foi posto isso pura verdade, minha senhora. E qual foi a agência? Onde é que foi? A agência do José Malhoa, a agência bancária do José Malhoa. Não é? Qual é que é a agência de comunicação e de marketing do Santander em Portugal? A agência de comunicação, nós não temos, eu acho que não temos agência de comunicação. Já agora, agência de comunicação? Uma direção interna do banco. Quem faz os cartazes? É uma agência interna do banco. Não sei, não... Sr. Deputado Almeida, há de chegar a sua vez. Sr. Deputado, faz favor. Não sei, a agência de comunicação propriamente dita é uma direção interna do banco. Quem faz os cartazes? Então são feitos no mercado. Contatamos e abrimos um concurso e aparece uma determinada empresa que ganha o concurso e que faz aquilo de acordo com o caderno de encargos que nós apresentamos. E quem ganhou o concurso neste caso? Sei lá. Não sei, minha senhora. Não lhe posso responder que não sei. Não. Isso é assunto que é visto pelas direções de obras do banco e isso tudo não é obra importante, não é nada, portanto está dentro dos poderes deles. Nesse sentido, se todas as notas a comunicação a possíveis fornecedores só serão a partir do dia 21 de dezembro, todos os e-mails e os contactos por parte do Santander? Relativamente ao banco, aos ativos e passivos do Banif, só a partir dessa data. Pior que isso, eu acho que não é referido aqui, mas muitos desses contactos só são feitos a partir do dia 31. Porque até lá tivemos que aguardar pelo retificativo. Mas nesse sentido, voltamos aqui a referir que houve várias indicações e várias afirmações, seja em comissão de inquérito, seja exteriormente, a afirmar que já antes do Natal já havia mais do que uma agência do Banif onde havia essa alteração. Alteração dos cartazes. Desculpe, 12 balcões nesse período. Tinha dito um cartaz, 12 balcões. Na segunda semana é que é um, na primeira semana são 12, desculpe. Reli o 12 em estoque. Esta pergunta. Mas então quantos é que tinham em estoque, então? E tiveram que pedir quantos fora? Isto eram 12, minha senhora. É afinal é 12, é um pouco mais. Eu confesso que não ando a saber quais são os cartazes que existem em estoque dentro do banco, minha senhora. Quer dizer, estou-lhe a dar a informação que os serviços do banco me dão, não é? Por isso é que normalmente há agências de comunicação e de marketing que tratam disto por outsourcing para os bancos. Não são agências de comunicação e marketing, minha senhora. Nós, primeiro, qualquer cartaz do Banco Santander Tota obedece a determinados princípios. Se há de reparar, os cartazes são todos iguais, a medida das letras são iguais, o espaço entre as letras são iguais, tudo é igual, não tem na coisa. E isso está definido, está definido ab início. O que é que acontece? Que normalmente, quando precisamos, a direção de obras faz as respectivas encomendas, abrindo um concurso normalmente para ver quem é que os faz mais barato.
Então, o Santander em Portugal não tem nenhum relacionamento com a Havas, no sentido de como agência de comunicação e de marketing? A Havas tem uma... A Havas não é uma agência de comunicação nossa. A Havas é uma agência que ajuda o banco na sua área de marketing, não nesta área. Foi essa a minha pergunta. Foi essa a minha pergunta inicial. Quem é que faz o outsourcing para o banco? Não, desculpe, Sr. Deputado. Eu não me costumo desmentir. Desculpe, Sr. Deputado, eu não me estou a desmentir. Desculpe, Sr. Deputado, com todo o respeito que tenho por si, tenho-lhe a dizer o seguinte. Primeiro aspecto. Como foi perguntado é se eu tinha uma agência de comunicação. Eu, agência de comunicação, não tenho. Quem é que trabalhou os cartazes? Foi o que eu perguntei. Quem é que trabalhou a parte dos cartazes? Quem trabalha a parte dos cartazes não é esta agência. A agência trabalha na área de marketing. Os cartazes e toda a matéria referente aos cartazes é trabalhada, vem até da Casa-Mãe, que nos diz como é que esses cartazes devem obedecer, porque os cartazes, se reparar, em todas as agências do Grupo Santander, em todo o mundo, e são 14 mil ou 15 mil agências, são todos iguais. E é aí que é feito. Então, se a decisão está dependente da Casa-Mãe em Espanha, também a parte dos fornecedores, por exemplo, ou um eventual fornecedor como a APA Metal, também será após o dia 21 de dezembro que essa encomenda será feita, e também a própria logística necessária que foi feita na Madeira para alterar os logotipos e a sinalética toda do banco. É toda após o dia 21 de dezembro. Os Açores e a Madeira são as últimas. Portanto, que são normalmente feitas nas semanas 9, 10 e 11. Portanto, se fôssemos perguntar à empresa que o fez na Madeira, diriam que foi feito várias semanas depois e que não receberam essa ordem. Isto é a informação que eu tenho do serviço. Senhora Deputada, se faz favor. Senhora Deputada, desculpe. É isso a indicação que eu tenho. Não estou a perceber o que é que... Mas será interessante obter essa informação e assim que será feito para também perceber aqui os contornos desta questão, como já foi a diferença entre 12 cartazes, portanto isso será apurado. Como eu disse à senhora deputada, eu enganei-me no princípio quando disse o nome das coisas e reconheço esse meu engano e, portanto, eu peço desculpa desse meu engano. Obrigada. Estou a ler um papel e se mostrar o papel, tenho aqui, ver que há umas diferenças, senhora deputada, entre os espaços e, portanto, quando eu olho para a coisa, efetivamente havia a coisa. Por isso está 12 em cima e 1 em baixo e parecia que o primeiro era 1. Nada mais do que isso. Gostaria de lhe perguntar sobre a questão da integração dos trabalhadores do universo BANIF e com que base foram escolhidos os trabalhadores que transitaram do BANIF para o Santander, cerca de 1.100, e com que base foram escolhidos aqueles que permaneceram na Oitante. Relativamente aos trabalhadores da Oitante, o que foi definido e não foi definido por nós, foi que os trabalhadores dos serviços centrais do BANIF estavam na Oitante e que para o Santander Torta vinham os trabalhadores dos serviços comerciais. Como estão a informar, há uma listagem com os nomes todos de um lado e do outro. E existe uma clara definição entre os trabalhadores que agora transitaram para o Santander e da Oitante, ou confirma que há trabalhadores da Oitante que estão a assegurar alguns dos serviços bancários e de sistema de informação, e agradecia que me deixasse responder aqui, acabar a pergunta antes de carregar no botão, para assegurar alguns dos serviços bancários e de sistema de informação do Santander? Senhora Deputada, como eu disse inicialmente, nós temos que ter o banco a funcionar no dia 21. Para ter o banco a funcionar no dia 21, parte desses serviços não podiam ser prestados por nós porque não havia integração de redes informáticas. E, portanto, a rede informática do BANIF mantinha-se.
Por força disso, nós fizemos um contrato de prestação de serviços temporários com a Oitante, e pela qual uma parte desses serviços são prestados a nós. E em que grau é que atualmente ainda há essa prestação de serviços? Se isso foi evoluindo desde o dia 21 de dezembro e em que ponto é que está agora precisamente a haver essa questão da asseguração desses serviços? Portanto, desde essa data até hoje, portanto, nós temos vindo a desligar serviços que estavam ligados à Oitante e que deixam de estar ligados. Tudo o que seja, por exemplo, a análise de risco, tudo o que seja determinados níveis de operacionais, tudo o que sejam serviços que não tenham a ver com a área informática, estão a ser efetivamente desligados. Nós, em mês, pensamos ter a integração informática feita em outubro, princípio de outubro deste ano. Dr. Vieira Monteiro, confirma a existência de uma auditoria de um estudo por parte do Santander sobre os cortes necessários após o primeiro ano de integração dos trabalhadores do Banif no Santander? Se já terminou essa auditoria e, se sim, quais são as conclusões desse estudo interno? Sr. Deputado, eu podia lhe pedir que me especificasse bem que tipo de auditoria que o Sr. Deputado está a falar. É relativamente ao pessoal? Sim, no âmbito dos recursos humanos e da transição dos recursos humanos por parte do Banif para o Santander e na necessidade de haver talvez possíveis cortes necessários nos trabalhadores do Banif que transitaram para o Santander. Mas, nós estamos a fazer um estudo, efetivamente, da integração dos serviços comerciais do Banif. Essa integração dos serviços comerciais do Banif é evidente que vai levar a fusões entre agências do Banif com agências nossas. Se a senhora deputada passar na rua, vê que há agências umas em frente das outras, fundamentalmente no continente. Na Madeira e os Açores esse trabalho, em princípio, não haverá indicação nenhuma relativamente aos Açores e à Madeira. Isso é um trabalho que vai ser feito, sobretudo, relativamente às agências do continente. Portanto, pode assegurar que as agências na Madeira e nos Açores, mesmo quando há duas agências uma ao lado do outro, também os trabalhadores que transitaram do Banif para o Santander estarão seguros após um ano? Minha senhora, penso que sim. O nosso commitment nessa matéria é sim. Não quer dizer o futuro, como se costuma dizer, a Deus pertence, mas em princípio sim. Ao assumir os trabalhadores do Banif para a esfera do Santander, também mantiveram também os benefícios que anteriores diretores também de agências tinham do Banif, ou existe agora também uma alteração nas condições também de trabalho por parte dos trabalhadores do Banif que passaram para o Santander? Todos aqueles que passaram para o Santander tiveram os respectivos aumentos de maneira a serem equiparados ao Santander e aos trabalhadores do Santander. Mesmo quando há diferença entre agências A e B, como há no Santander? Mesmo quando... De facto que não havia, no Banif não havia diferença entre as agências. No Santander, calculo que haja uma diferença entre um balcão A e um balcão B e os funcionários também têm as suas remunerações diferentes nesse sentido. Isso também aplica-se aqui também aos funcionários do ex-Banif? Todos os funcionários do ex-Banif que transitaram para o Santander foram sujeitos aos respectivos aumentos, tendo em atenção a sua categoria e o seu... e também todos os benefícios, incluindo os passos sociais, incluindo os apoios dos filhos que estão nas universidades, incluindo tudo isso. Como sabe, dir-lhe-ei, nesse campo, nós somos a única instituição de crédito que tem mantido, mesmo durante a crise, sempre uma política de aumentos salariais. Dr. Vieira Monteiro, será que podia-nos também dar um ponto de situação sobre as negociações, se já existem, com os lesados do Banif? Bom, como sabe, nós, relativamente aos trabalhadores
aos trabalhadores, aos lesados do BANIF, chamados lesados do BANIF, que são os detentores das obrigações subordinadas, aquilo que estamos a fazer é um estudo efetivo de criarmos condições para que possamos ressarcir em parte essas pessoas e esses clientes. Mas já existem também negociações a decorrer com certos clientes? Ou não há estão negociações a tratar decorrer. todos os clientes de igual Não forma? não temos negociações a correr. Com clientes não temos negociações a correr. A única coisa que eu lhe posso dizer relativamente a essa matéria é que nós, relativamente a todos as IPSS, o Banco Santander Tota deu um mecenato para cobrir essa situação que eles tinham, relativamente a subscrições que tenham feito de obrigações subordinadas. Mas ficaram com elas. O que nós damos é um mecenato. Também a clubes de futebol? Não. Eu não sei se os clubes de futebol têm capacidade para andarem a subscrever obrigações subordinadas. Não sei, tudo pode acontecer, não é? Mas Já aconteceram coisas mais estranhas. isto é o mundo da estranheza. Gostaria agora de obter algumas clarificações da sua parte relativamente à subscrição de dívida pública das MTNs que foram adquiridas pelo Santander ao Estado português, especificamente tendo em conta as declarações do Ministro das Finanças de Portugal, que afirmou, e cito, estou a dizer aquilo que acabei de dizer, há uma colocação de dívida que não tem ligação na forma como é feita com o contexto de resolução e que foi feita à taxa de mercado na data muito posterior à data de resolução, fim de resolução, o que contradiz com as declarações oficiais e institucionais do seu banco, que diz que foi durante o processo de resolução. E consideramos que esta fase da Comissão de Inquérito seria muito pertinente obter a sua clarificação sobre esta matéria. Sr. Deputado, eu não conheço as declarações do Sr. Ministro, portanto... É público, é público, é que a Comissão de Inquérito é tudo público. Está bem, Sr. Deputado, é público, eu acredito que sim, mas vou-lhe dizer aquilo que o Santander Tota disse e depois as respectivas ligações com a situação. Vou ler, portanto, o comunicado oficial que nós publicamos no âmbito das medidas de capitalização para correção do balanço do BANIF, imediatamente anteriores à medida de resolução e à venda dos ativos e passivos, foi acordado com o Santander Tota a aquisição por este banco, em data posterior, de títulos da dívida pública sob a forma de MTM, Medium Term Notes, no montante de 1.766 milhões de euros, então emitidos pelo IGCP. O Banco Santander Tota preparou-se para fazer esta operação desde os primeiros dias de janeiro, tendo o montante em causa sido depositado no BCE. A data escolhida, 22 de fevereiro, e não 9 ou 10, como é dito em notícia hoje publicada pelo Jornal de Negócios, foi indicada ao banco pelo IGCP no dia 19 de fevereiro. Como se comprova, como se comprova pelo gráfico, que eu não tenho aqui, que se envia, a data não coincidiu com o auge dos juros, ao contrário do também afirmado na notícia. O pricing foi fechado às 10 horas do dia 22, ao yield de mercado interpolado das duas OTs que constam do gráfico, como é prática habitual no mercado. Ao aceitar fazer isto, o Santander Tota pretendeu apenas responder positivamente ao desafio que lhe foi feito de contribuir para diminuir o esforço de financiamento do Estado, já que o simples facto de passar a deter destes títulos implica que o banco consuma capital em suporte dessa mesma detenção. Portanto, isto foi
efetivamente, aquilo que se passou. Se olharmos agora... Dr. Vieira Monteiro, tem consciência que com a declaração que acabou de fazer acaba por haver aqui um desmentir total de tudo o que o Ministro das Finanças referiu várias vezes nesta Casa da Democracia. Sra. Deputada, o que ainda agora ouvi há relativamente pouco tempo o Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Não, mas está bem, mas eu estou-lhe a falar. Eu ouvi o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, que aqui esteve. Os senhores deputados não abusem de partes não registados, por favor. Doutor, queira prosseguir. Vou-lhe dizer também o seguinte, nós estamos perante duas opções que estão nos contratos desde o início. Primeiro no contrato, na nossa proposta de venda, digamos, em concurso público, e também no contrato, na proposta de venda em resolução também competitiva. Esta proposta está lá e está expresso, e de resto também está expresso na comunicação que é feita pela Comissão Europeia, que diz expressamente, quando analisa o processo, diz expressamente a diferença entre o preço oferecido pelo comprador, pelos ativos e passivos do Banco Bom, cuja transmissão se prevê para o comprador, o chamado hiato de financiamento, ascendeu a 2.255.000.000 de euros. Tal hiato de financiamento é preenchido com uma contribuição de 489 milhões de euros por parte do Fundo de Resolução e de 1.766 milhões de euros pelo Governo português através de dinheiro ou sob a forma de obrigação de tesouro. Portanto, é isto que consta das duas propostas que o Santander fez e dá a possibilidade, dá a opção ao Estado de fazer isto como bem entender. E isto não, está aqui para não dizer. E isto passou-se. Não interprete como um ataque a si ou a sua instituição bancária. Isto é simplesmente uma questão que tem a ver com o Ministro das Finanças. Sra. Deputada, não interprete aqui. Não estou. Não, Sr. Deputado, pelo amor de Deus, eu estou aqui para colaborar e para responder a tudo o que me façam. Não tenho outra intenção. De resto, Sra. Deputada, já é a segunda vez que aqui me sento e, portanto, sei perfeitamente qual é a forma como devo dar essa colaboração. Agora, deixe-me lhe dizer, isto foi efetivamente aquilo que se passou. Nós demos, antes da resolução, no processo, nas propostas que fizemos e demos a possibilidade do Estado português nos pagar a dinheiro ou nos pagar através de obrigações. E isto foi feito antes da resolução. Porque a resolução, como sabe, só é tomada quando o Conselho de Administração do Banco de Portugal vem a fazer. Agora, não era nenhuma obrigação. As negociações referentes a estas operações vão se dar muito mais tarde. Senhores deputados, deixem a Sra. Deputada prosseguir querendo. Faz favor, Sra. Deputada. Agradeço, Sr. Presidente. Dr. Vieira Monteiro, no aspecto da oferta final feita, gostaria que explicasse um pouco mais sobre a questão dos ativos por impostos deferidos e como é que essa questão ficou na oferta final que o Santander realizou. Bom, eu vou pedir aqui depois ao Dr. Manuel Preto, como CFO, que lhe diga mais concretamente sobre isso. Mas, em termos gerais, eu dir-lhe-ei o seguinte. Os DTAs, primeira coisa, o Banco Santander Tota nunca aderiu ao regime dos DTAs. Portanto, os DTAs, como efeito prudencial nas nossas contas de capital, não estão. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, os DTAs que na primeira volta eram 170 e tal milhões e agora são outro montante mais elevado, por decisão do Banco de Portugal, são, efetivamente, podem ser utilizados pelo banco desde que tenha resultados positivos, mas isso está dependente, primeiro, se haja esses resultados positivos. Segundo, está dependente do prazo dessas operações. Terceiro, está
está dependente da percentagem que vamos ter, de que podem contar para efeitos de abatimento aos nossos resultados, portanto, à matéria coletável. E terceiro, tudo isto vai ser definido por uma decisão das autoridades. Quando vier a decisão, agora está dependente de muitas destas realidades. Portanto, poderemos vir a utilizar, ou se calhar chegar a uma altura que nem sequer temos capacidade de utilizar, porque por força dos items que fazem parte desses DTAs, não nos permitem essa utilização. Não, você quer dizer uma coisa? O requerimento, então, que o Banco realizou para o Ministério das Finanças, então ainda não obteve a resposta. Sr. Doutor, espera só um momento que eu tenho que o identificar. Para já, ouvindo... Desculpe, Sr. Presidente, estou tempo. Não, creio que, enfim, não haverá objeções a que o Sr. Doutor possa intervir, dado que aqui está, mas deixe-me identificá-lo. É o Doutor Manuel António Preto, exatamente, para efeitos depois de ficar registado para a nossa transcrição, para não adquirir aqui. Portanto, o Doutor Manuel António Preto usará da palavra para dar esta explicação. Faz favor. Faz favor, faz favor. Senhora Deputada, vamos ver, o Banco já instruiu junto da Autoridade Tributária um pedido de neutralidade fiscal ao abrigo do artigo 145-AU do regime geral de instituições de crédito para poder beneficiar, no fundo, da utilização desses prejuízos fiscais. Neste momento está pendente ainda para a instrução desse processo a recepção por parte do Banco de Portugal de uma certidão que ateste que no balanço que foi transmitido para o Banco Santander Tota, efetivamente que esses prejuízos fiscais foram transmitidos. Posteriormente, virá, portanto, nessa decisão da autoridade tributária, virão os termos em que podem ou não podem ser utilizados esses prejuízos fiscais e, portanto, isso é incerto nesta altura, qual é que será a capacidade que o banco terá em utilizar esses prejuízos fiscais. Pode quantificar os valores em causa? A ver, os prejuízos fiscais totais que existiam no balanço que nos foi transmitido, na última versão do balanço que nos foi transmitido pelo Banco de Portugal, eram de 273 milhões de euros, todos os DTAs que estavam. Eu julgo que destes 273, 250 diziam respeito a prejuízos fiscais e havia 23 milhões que diziam respeito a DTAs sobre outros conceitos. E, portanto, estes foram os montantes que incluíam. Se reparar na proposta que nós apresentámos desde a origem, nós o que dissemos foi que na diferença de 750 milhões de euros, que no fundo era o capital implícito que vinha na operação, nós aceitávamos que, apesar de não estarmos no regime dos DTAs para efeitos prudenciais, que até 250 milhões de euros pudessem provir desta diferença. Caso não o tivéssemos, isso teria significado um encargo imediato superior para o Estado, na medida em que, mantendo nós o pedido de diferença de 750 milhões de euros, isso teria que ser feito com uma injeção adicional de capital por parte do Estado no ANIF. Portanto, o que é que acontece se não for autorizado? Quanto é que o Estado português, quanto é que o contribuinte português terá que desembolsar para contrapor e contrabalançar essa questão que faz parte da oferta final do Santander na página 5? Então, aquilo que se passa é o seguinte, o Santander tem previsto na sua proposta, e está incluído na sua proposta, que se não for dada capacidade, se não for autorizada essa utilização, teria que ser compensado por esse montante. Um tema diferente é... Qual montante? Pelo montante dos prejuízos fiscais que constavam do balanço e pelos quais está a pedir a neutralidade fiscal e a capacidade de utilização. Uma coisa diferente é o Santander não ter capacidade de os utilizar. Se o Santander não tiver capacidade de utilizar, não há qualquer compensação possível para o Santander e, portanto, o Estado português nada terá que pagar ao Santander pela incapacidade do Santander em utilizar esses prejuízos fiscais. Mas existe, na mesma, um cenário hipotético onde o Estado português poderia ainda ter que desembolsar mais 301 milhões de euros para cumprir a oferta final do Santander. Senhora Deputada, isso existiria apenas se a autoridade tributária não, ou o Ministério das Finanças, quem tem que passar o despacho, entendesse que não estavam reunidas as condições de neutralidade fiscal que existe no 145-AU, coisa que não parece minimamente plausível
plausível, mas isso está lá incluído. Eu não vejo o risco aí, vejo o risco exatamente do lado do Santander na capacidade de utilização. Agora, se o Santander não tivesse posto esta capacidade em cima da mesa no primeiro momento, isso significaria que no primeiro momento o Estado teria logo tido que injetar mais dinheiro no perímetro que foi transmitido. Mas essas condições são legais, estão na lei. Mas essas condições são condições legais. As condições são as condições legais e o Santander entende que preenche as condições legais. E, portanto, é por isso que eu lhe estou a dizer que não vejo neste momento como plausível um cenário em que isso se ponha. Agora, como deve depreender, quando se faz uma proposta, temos que cobrir os cenários, por mais implausíveis alguns que apareçam, e, portanto, existe efetivamente isso escrito na proposta. Não vejo isso, sinceramente, como algo que seja provável ou plausível, porque a lei, claramente, em nosso entender, permite, no Estatuto de Neutralidade Fiscal, a transmissão desses prejuízos fiscais. Agora, mais uma vez, o Santander corre todo o risco da utilização ou não utilização de acordo com aquilo que vier a ser definido e de acordo com a lei, porque o Santander não impôs, como não poderia nunca impor, qualquer tipo de restrição ou condição àquilo que venha a ser o despacho livremente tomado pela autoridade tributária. Concluiu, Sr. Deputado. Para acabar, Com certeza. só colocar aqui uma pergunta muito rápida sobre a valorização do banco em 283 milhões de euros nas contas do Santander e se esta valorização significa que se foi um bom negócio também para o Santander. O doutor Vieira Monteiro vai retomar a palavra, portanto, faz favor. Estamos a falar, portanto, do badwill. É um valor de capital implícito que vem com os ativos em qualquer compra de um banco. Quando se compra um banco, ou quando se compra, nós temos, ou compramos o banco acima do valor contabilístico do mesmo, ou se compra abaixo do valor contabilístico. Quando se compra abaixo do valor contabilístico, gera aquilo que se chama um badwill. Esse badwill, de acordo com as normas atualmente existentes, os IAs, tem que ser imediatamente posto nas contas e na conta de resultados desse ano. Daí esse montante que a Sra. Deputada se está a referir. Mas, fundamentalmente, isto não passa de um resultado contabilístico, porque esta operação, o que é uma reserva de capital. Uma reserva de capital que vai ter um sinal, digamos, positivo relativamente ao nosso capital que nós vamos ter que atribuir aos ativos ponderados por riscos do banco. Porque, como sabe, qualquer compra de ativos ou passivos de um banco não é só o valor da compra contra o valor do ativo que entra. É que, além do valor do ativo que entra, nós temos que pôr e passar os ativos, esses ativos, e ponderá-los por risco. Ora, o montante ponderado por riscos nesta operação são 4.500 milhões de euros. Estes 300 milhões vão ajudar a que tenhamos a falar de uma importância um pouco mais baixa relativamente aos 4,5 milhões de euros que estamos a falar. 4.500 milhões de euros. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar agora ao Partido Socialista. É o Sr.